Recentemente eu fiz um vídeo avaliando o curso do André Young, de desenvolvimento de jogos, e nele eu falei que eu já trabalho como desenvolvedor de software já faz um tempo. E nesse vídeo eu recebi um comentário de uma pessoa pedindo para eu falar sobre minha trajetória como programador, como foi até chegar onde eu tô. E eu achei interessante a proposta, então eu tô aqui para falar exatamente sobre isso, de como eu cheguei no mundo da programação. E também dar umas opiniões para quem quer entrar, saber como é que é e da minha perspectiva, se vale ou não a pena, entre outras coisas. Eu já devia ter feito esse vídeo há um tempo, pra aproveitar o hype do último vídeo. Acho que ele pegou umas 2.000 visualizações, então provavelmente ele também iria pegar algumas, se fosse. Mas mesmo se não pegar tanta visualização, eu espero que possa ajudar alguém a tomar essa decisão, ou entender um pouquinho melhor da área, um pouquinho melhor do mercado e ver se vale a pena pra você mesmo, né? E se você tiver alguma dúvida ou quiser me perguntar alguma coisa em específico, pode deixar aí nos comentários que se tiver no meu alcance eu vou responder você. Outra coisa que vocês já repararam é que eu tô gravando esse vídeo mostrando meu rosto. Eu decidi fazer dessa forma porque como eu vou falar de mim, acho que ficaria mais humanizado, mas pode ficar tranquilo que esse não vai ser o padrão do canal, se eu continuar postando um vídeo nele, mas isso vai ser algo no máximo esporádico. Eu com certeza não vou ficar fazendo vídeos com o facecam, então podem ficar tranquilos. Bom, falando um pouco sobre mim, meu nome é Anthony Dionísio, por isso o Dionísio é o meu sobrenome, não é o nick. Por mais que eu use de nick, mas é o meu sobrenome. E eu tô aí adentrando nesse universo de TI e programação fazem mais ou menos uns 5 anos. Mas basicamente, a minha história com programação começou em 2019, quando eu terminei o ensino médio. E eu terminei o ensino médio sem saber exatamente o que eu queria para minha vida de carreira. Eu nunca tive isso bem claro na minha mente, sempre foi uma dúvida para mim. Porém, naquela época eu terminei o ensino médio, então eu já não tinha mais tempo para pensar. E eu não entrei por hype, naquela época a programação estava começando a ter um hype, TI era uma área que já estava começando a se inflar. E na verdade eu nem sabia disso. Eu fiquei sabendo depois. Eu entrei na onda, mas sem saber que tava virando uma onda, né? Eu entrei em TI mais porque a minha vida inteira eu fiquei na frente de um computador. Por mais que eu nunca tenha programado em si, a minha vida basicamente foi estar na frente do computador, jogando, mas estando na frente do computador, né? Eu pensei então que talvez eu pudesse levar isso como um emprego, já que era algo que eu fazia, não programar, mas estar na frente do computador. Coisas como administração e tudo mais não vinga pra mim. Eu já fiz curso de administração, fiz 2 cursos de administração na minha vida, um no Senac e outro no Senai, mas eu já vi que não é algo que eu queria. Então foi mais no desespero mesmo e também por alguma afinidade assim com eletrônicos, eu acabei decidindo ir pra programação e TI. Então eu terminei o ensino médio e me matriculei numa faculdade. Eu me matriculei em análise e desenvolvimento de sistemas. Não é um bacharel, é um tecnólogo, mas tecnólogo é considerado superior, para quem não sabe. E eu me matriculei para começar. Então, eu tinha terminado o ensino médio e ia começar a faculdade. Porém, por algum motivo que eu não sei, eu levei um calote da faculdade, entre aspas, calote. Me matriculei, realizei todos os pagamentos necessários de matrícula e tudo mais. E no primeiro dia de aula, quando eu cheguei na faculdade, que inclusive era bem longe, eu descobri que a minha sala não tinha conseguido pessoa suficiente para abrir. E não me avisaram isso antes. Não me avisaram que havia essa possibilidade, inclusive. Eu descobri na hora mesmo. E acabou que eu não comecei a faculdade, né? Eles me fizeram me entregar um EAD, mas eu não quis. Naquela época eu pensava que eu não ia me dedicar o suficiente pro EAD, então eu achei que seria inviável e acabei não querendo. Também eu não sei como seria a qualidade daquela faculdade no EAD, então eu acabei pegando o dinheiro de volta do que já tinha sido investido e decidi ficar parado, até porque a pandemia começou. E como a pandemia tinha começado, isso deu uma desanimada de fazer qualquer coisa, né? Então eu não fiz a faculdade e durante um ano eu fiquei sem trabalhar e sem fazer faculdade. Esse tempo eu não fiquei parado sem fazer nada. Eu comecei a estudar por mim mesmo programação. Então, eu comprei alguns cursos na Udemy e comecei a estudar por conta própria. Eu comprei um curso de Python, eu fiz ele por completo, mas era um curso de programação básica. Então, não é aquela coisa básica de programação de toda a linguagem, sabe? De saber o que é uma variável, como funcionam as funções, programação orientada a objetos, falou também, arrays, como que funcionam as coisas, né? Mas essa parte básica mesmo. Eu não cheguei a passar para um framework tipo Django, nem nada. E depois eu fiz um curso de Java também, que eu comecei e acabei não terminando, porque, bom,
Java é um negócio bem complicado. Eu particularmente não recomendo para ninguém que esteja começando começar por Java, porque eu acho que é um pouquinho complexo demais. Não sou hater de Java, como muita da comunidade é, mas eu não sei se eu gostaria de pegar como primeira linguagem para começar, não sei se eu indicaria isso. Então eu fiquei um ano basicamente estudando isso. Mas eu não me aprofundei tanto em frameworks, não me aprofundei tanto em como funciona um software de verdade. Dentro desse tempo eu fazia o quê? Aqueles programas de console, de fazer calculadora e tudo mais, né? Mas foi um bom exercício para minha lógica. E chegando no final desse primeiro ano, acabou que abriram vagas para o vestibular da FATEC. E eu acabei me inscrevendo, não teve prova, mas como era pandemia, eles decidiram optar por história escolar. E eu tenho história escolar bom, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Na minha escola também não era muito difícil tirar notas boas, então isso me favoreceu bem. E eu acabei passando então no vestibular da FATEC. Foi muito legal, foi muito importante para mim, porque eu passei ali naquela faculdade e aprendi bastante coisa sobre como funcionam os softwares, aprendi mais sobre linguagem de programação. Abri bastante a minha mente para como era verdadeiramente o mundo de programação, além do que eu já tinha pesquisado. Então eu entrei na FATEC, lá eu conheci bastante gente, fiz algumas amizades. Eu só fiz um ano dessa faculdade, eu já explico o porquê, mas esse ano ele foi EAD, mas não EAD tipo vídeos gravados, eram aulas ao vivo com o professor através do Teams. Então eu e toda a minha sala a gente entrava numa reunião, numa chamada ali do Teams e o professor dava aula. Era muito legal, eu gostei bastante desse formato. Entre o presencial e o EAD, que é de vídeo gravado, e esse eu acho que é o perfeito, que seria em casa mas ao vivo com o professor. Foi basicamente assim que foi a faculdade durante esse tempo de pandemia. Isso traz muitas oportunidades também a gente usava o Notion para anotar, e eu prefiro do que o caderno, porque dava para organizar bem legal as coisas, o que você estava estudando ali. Os professores também gravavam as aulas, então depois eu podia rever as aulas para recapitular o assunto, recapitular aquilo que eu precisava ver que eu não tinha entendido muito bem. Claro que também tinham algumas coisas que a galera fazia, tipo colar, né? Porque cada um tá na sua casa. Pô, foi muito legal. Eu lembro que eu tinha alguns amigos e a gente ficava em cal no Discord enquanto tava rolando a reunião da aula mesmo. E aí a gente zoava, a gente brincava, mas quando tinha exercício a gente fazia também, a gente se ajudava bastante. Acho que isso foi positivo também, porque muitas vezes alguém não entendia, o outro explicava e aí ajudava, então foi até bom para desenvolvimento. E é óbvio que nas horas das provas a galera colava também. A gente tinha um grupo no Discord, que aí não era só dos meus amigos, mas era da sala inteira. Aí eu lembro que na época de prova todo mundo entrava lá, até quem não conversava com ninguém, mas dessa forma nunca dava certo, a galera não conseguia colar, porque como ficava aquela maçaroca de 20 alunos, não funcionava muito bem, ou ficava muito barulho, ou ninguém falava nada, todo mundo ficava mutado. Mas abriram muitas possibilidades ali também de desenvolvimento, né? Então eu guardo com carinho esse ano da FATEC, eu achei que foi bem legal. Mas foi um ano também que eu estudei basicamente pela faculdade, e isso é um erro que eu não recomendo vocês a seguirem, porque programação é uma área que você precisa estudar bastante. Esse já é um ponto que eu falo por aqui, caso você esteja pensando em começar. É uma área que você vai sempre estar estudando, porque sempre vai ter coisa nova, e principalmente no começo, quando você não sabe de nada, estudar é bastante importante. E eu estudava, mas eu estava estudando da mesma maneira que eu tinha estudado aquele ano que eu tinha parado. Então eu não buscava me aprofundar muito nas coisas para entender melhor a fundo, né? Eu sempre estava ali no raso dos estudos, né? Eu basicamente aprendia o básico de uma linguagem e pulava para outra, não é assim que funciona. E eu também não entendia muito bem como funcionava. Até que um amigo meu me puxou a orelha, né? E falou assim, cara, você tem que fazer um projeto, porque ficar estudando esse basicão aí não vai te levar para lugar nenhum, e ficar copiando projetos do YouTube também não vai fazer diferença na sua vida. Outro ponto também que eu acho que é um grande erro de quem tá começando é ficar replicando projetos do YouTube e ficar seguindo tutoriais, né? Pô, isso é legal, pode te ajudar bastante a pegar uma noção, mas, cara, isso não vai te valorizar em nada, não vai te agregar em nada. Pensando num cenário de mercado mesmo, onde você quer mostrar o que você sabe, mostrar aquela Pokédex que você fez em HTML, CSS e JavaScript não vai te dar muita credibilidade, porque tem 450 vídeos no YouTube mostrando como que faz, e provavelmente todas as pessoas que estão competindo com você também já fizeram isso. Então, uma dica que eu dou
pra você, caso você esteja na área, esteja procurando um emprego, ou caso você vai entrar, crie projetos seus. Não tenha medo de se aventurar e fazer alguma coisa diferente. E com alguma coisa diferente, eu não tô falando nem de ideia. Você pode fazer, sei lá, um sistema de estoque. Mas faça um sistema que é seu. Faça um sistema que a pessoa olhe e fale: você fez isso você mesmo, você tirou a ideia da sua cabeça, você colocou isso em prática e saiu esse software aqui. Não é alguma coisa que todo mundo já fez. A ideia pode ser uma ideia genérica, mas que tenha traços seus naquele projeto. E que mostre também que você foi atrás, que você correu pra aprender. Principalmente falando de Júnior, Júnior comete bastante erro, Júnior comete bastante falhas de clean code e essas coisas. Então, ter isso no seu código é um ponto positivo, porque mostra pro entrevistador que você fez de fato você mesmo. Quando você pega um projeto, por exemplo, e replica, aquele projeto ele provavelmente foi pensado para estar da melhor maneira possível, né? E isso só vai provar que você copiou, que não é esperado que você saiba fazer tudo 100% perfeitamente no começo, né? Então essa aventura, cara, é legal. Eu vou falar de alguns projetos que eu fiz que foram bem interessantes na minha trajetória. Mas voltando então para minha história, depois que eu levei esse puxão de orelha do meu amigo, eu resolvi fazer um projeto de fato. E lembra que eu tinha falado que eu não tinha saído do básico da programação nas linguagens? Eu decidi voltar pro Python e decidi aprender alguma biblioteca. E como eu gosto de jogos, eu decidi aprender a biblioteca do Pygame, que é uma biblioteca usada para construir jogos em Python. Então eu fiquei bastante tempo estudando, me aperfeiçoando nisso, e eu fiz um jogo. Era basicamente um jogo de waves, onde você era um bonequinho e vinham os esqueletos para tentar te matar, e aí você tinha que atirar neles. E cada bonequinho que você matava, você ganhava um ponto. E aí você tinha que sobreviver ali no mapa o máximo de tempo possível. E, bom, basicamente era isso o jogo. Mas ficou um jogo bem legal. Eu usei alguns assets que eu achei gratuitos na internet. O bonequinho eu lembro de ter criado. Mas a mecânica ficou bem legal e ficou um jogo funcional. Eu lembro até que eu mostrei para algumas pessoas assim, e elas ficaram impressionadas de eu ter conseguido fazer, porque duvidavam da minha capacidade, justamente pelo que eu demonstrava, né? De não sair muito do básico. Mas esse jogo ele foi muito importante para mim e foi uma virada de chave para mim também, no sentido de que eu consegui ver que eu conseguia fazer coisas legais. E ele teve uma importância no meu futuro, que foi quando chegou o final do ano, desse meu primeiro ano ali na FATEC, eu descobri que tinha uma multinacional que estava com o programa de estágio aberto. E eu decidi me inscrever para tentar entrar como estagiário nessa multinacional. Essa multinacional é a Scania. Eu não ia falar qual que era, eu ia tentar preservar, mas qualquer pessoa que entrar no meu LinkedIn consegue ver, então não faz sentido eu tentar esconder essa informação, né? Mas enfim, a Scania ela tinha aberto o processo seletivo pro programa de estágio deles e eu decidi me inscrever. A Scania ela tem uma importância para mim, porque meu pai trabalhou lá a vida inteira dele, ele trabalhou ali, quase a vida profissional dele inteira, e ele sempre falou bem da empresa, né? Então eu tinha o interesse de entrar ali. E acabou que eu fui chamado então pro processo seletivo para participar. Tiveram algumas etapas. A primeira etapa foi a entrevista com o RH, não o RH da Scania, mas sim o RH que intermediava o processo seletivo para eles, era um RH contratado. Eu fui ali entrevistado, me fiz algumas perguntas para falar sobre mim, o que eu estava estudando, porque o processo seletivo ele era geral, não era só para análise e desenvolvimento de sistemas. Então era mais uma apresentação pessoal. Eu passei pela primeira etapa e depois veio a segunda etapa e a última, que era basicamente eu fazer um PowerPoint falando sobre mim, e tinha algumas coisas que eles queriam também que eu falasse sobre. Eu tinha aqui nesse PowerPoint mostrar algum projeto que eu já tinha feito, algum projeto relevante, falar o porquê que eu gostaria de entrar na empresa, o que eu esperava da empresa e o que a empresa poderia esperar de mim. E lembra que eu falei que aquele jogo que eu tinha feito ele seria importante na minha história? Pois é, foi ele que eu demonstrei no processo seletivo. Então eu fiz um PowerPoint falando sobre mim, e coloquei esse projeto também no PowerPoint, coloquei um vídeo de demonstração, falei um pouquinho de como eu fiz ele, e eu acredito que isso também foi bem essencial assim para eu conseguir passar no processo seletivo. Para esse processo seletivo tinham 3 gestores que iriam escolher algumas pessoas. Eu não lembro quantas pessoas foram escolhidas, foram 5 ou 6 de todas as que estavam ali, mas depois que cada candidato se apresentasse, os gestores eles iriam sair e eles iriam decidir com quem eles iriam querer conversar. E eu lembro que os gestores eles poderiam escolher. Então, às vezes um gestor
gestor ia querer falar com você, 2 gestores, 3 gestores, basicamente seria assim. E eu fiquei bem feliz porque todos os 3 gestores gostaram e quiseram conversar comigo. Então eu fui para uma sala privada ali com eles, inclusive eu não sei se eu falei, mas o processo em si, ele foi totalmente online, principalmente porque era na época de pandemia. E ali eu tive um papo muito legal com os 3, foi bem interessante. Me perguntaram sobre mim, pediram para eu explicar de novo meu projeto, falar um pouquinho mais de como foi o processo de criação dele. Perguntaram como eu me via daqui 5, 10 anos. Tive bastante dessas perguntas também de entrevista, perguntas genéricas. E aí no fim foi basicamente isso, processo seletivo. Depois de acho que 2 semanas eu recebi a notícia de que eu passei e eu fiquei muito feliz. Aquilo ali foi bem importante para mim também, porque eu tinha passado por um momento em que eu tinha pensado em desistir. Porém, aquilo ali me deu uma sobrevida, né, na minha esperança ali de realmente aprender programação. Como era um estágio, eu tinha a expectativa de aprender muito. Então, eu achei que poderia ser uma oportunidade ali de eu realmente ver na prática como eram as coisas e voltar com a minha vontade de continuar programando. Então eu comecei a estagiar, né? Porém, quando eu entrei no estágio, eu descobri um pouquinho mais da stack da empresa. Lá eles basicamente usavam .NET e Angular, que são linguagens de programação que eu nunca vi na minha vida. Desde então. Angular, na verdade, é um framework, mas mexe com TypeScript e tudo mais. E aí eu fui um pouco desesperado, porque eram coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha tido muito contato. Eu tenho alguns problemas de ansiedade com primeiras experiências, assim, em questão de emprego e tudo mais. Então foi um pouquinho difícil pra mim no começo, mas com o passar do tempo eu recebi bastante apoio do time e como eu era estagiário, eu nunca tive muita cobrança, né? Na verdade, eu nunca tive nada de cobrança. Esse é um ponto positivo do estágio. Eu não vou falar pra você que todo estágio vai ser assim, porque muitas empresas, principalmente eu imagino que empresas pequenas, contratam estagiários esperando já um júnior e quer só pegar uma mão de obra mais barata. Mas eu dei essa sorte em que eu estava num espaço que eu realmente poderia usar ali pra aprender. Não tinham cobranças de mim, a minha cobrança era me desenvolver. Então eu comecei a estudar bastante C Sharp. No primeiro ano eu estudei C Sharp basicamente o ano inteiro. Eu tinha comprado um curso da Udemy, outro curso que é o do Nélio Alves, que inclusive é o curso que eu recomendo no vídeo que eu falo do curso do André Young. Ele já tinha me dado uma base muito boa de como que funciona o básico em .NET e tudo mais, mas depois eu acabei querendo contratar a Lura. Eu assinei a Lura para investir um pouco mais em mim, e aí eu fiz um curso da Lura de formação REST APIs. Eu não lembro o nome direito, mas era uma formação da Lura que já saía do básico do .NET para ir pra criação de APIs mesmo, né? E aquele curso ele foi muito bom mesmo. Eu acho que hoje em dia eu não tenho mais a Lura, então não tenho como afirmar, mas eu acho que hoje em dia esse curso ele não está mais disponível porque eles fizeram um outro na mesma pegada, só que mais atualizado. Então, se você for assinar a Lura, provavelmente o curso ele vai estar com outro professor, vai estar de um formato diferente, mas se eles seguirem o mesmo propósito que eles tinham seguido no curso que eu fiz, com certeza vai ser bastante informação. Mas eu estudei então bastante .NET. Então o primeiro projeto que eu fiz ali no meu estágio foi basicamente criar testes de regressão ou testes integrados para o sistema que a gente trabalhava. Bom, basicamente o que são esses testes integrados? Eles são testes feitos em cima do sistema para garantir que a funcionalidade dele esteja seguindo os caminhos que ela deve seguir. Tinha um sistema web e utilizando o Selenium, que é uma biblioteca de automação de navegadores, eu basicamente montei os cenários do fluxo que um usuário comum seguiria para fazer as operações dele, e através disso eu averiguava se o cenário ele estava seguindo conforme esperado. Então, dando um exemplo, pensa numa loja onde você compra as coisas. Você monta ali um código, onde esse código ele vai fazer todos os processos para comprar um produto, e você verifica se durante esse processo não ocorreu nenhuma falha, nenhum problema. Isso é para garantir que depois que os desenvolvedores mexerem no código, tudo vai continuar funcionando da maneira como deveria. E é uma forma muito boa de pegar erros, porque erros podem acontecer a qualquer momento, alguém pode fazer alguma codificação ali que pode quebrar alguma outra funcionalidade. E na hora de codar a gente não se atenta muito a isso. Se o programa falhar, aquele código que foi feito ele nem sobe, ele para. E foi basicamente isso que eu fiz no meu primeiro ano. Foi muito legal porque teve um resultado bem interessante. Antes a equipe fazia isso manualmente, então todo mundo simulava como se fosse um usuário entrando e fazendo as coisas no site. Mas com esses códigos, a gente não precisava fazer mais isso. O código mesmo, ele automatizado fazia tudo pra gente, a gente só rodava ele e esperava algum tempo ali. Isso reduziu muito o tempo que a gente usava pra isso, né? A gente se dividia em 4 pessoas pra fazer esses testes, pra realizar esses testes. E a gente levava cerca de 2,
3 dias pra fazer tudo isso. Só que com automatização, um dev só precisava ficar responsável por fazer, rodar ali, né? Isso enquanto a gente não automatizava também essa parte de rodar, né? E o processo todo levava só um dia. Foi legal porque todo estagiário lá tem que entregar um projeto. E esse foi o meu, foi bem visto pela empresa, principalmente na área de TI. Esse tipo de teste era alguma coisa que não era contemplada ali na empresa, então trouxe bastante visibilidade, ficou entre os melhores de TI. Inclusive eu apresentei pro diretor de TI da empresa e trouxe bastante resultado pro time também, então eu fiquei bem feliz de ter participado disso e aprendi bastante coisa. Já no meu segundo ano de estágio, eu tive um outro projeto para entrar, que era refazer o front-end do site. Ele era feito no framework chamado Node.js, que é um framework muito maluco, muito esquisito, que nem recebe mais suporte desde 2007, sei lá, e ele precisava ser refeito. E como o padrão da empresa era Angular, né, já desde muito tempo, era necessário refazer aquele front-end. E essa foi uma tarefa que foi passada para mim, não só para mim, mas principalmente para mim, e eu tomei frente disso. O site ele tinha muitas telas, então levaria um bom tempo para fazer todas elas. Eu não lembro exatamente quantas telas eu cheguei a fazer, mas eu lembro de ter entregado junto com as outras estagiárias que estavam comigo cerca de 11 a 12 telas, se eu não me engano. E foi uma boa experiência também para mim, porque eu tive bastante contato com Angular, eu aprendi Angular. Hoje em dia eu já não lembro de quase nada, porque o meu foco ele é mais o back-end, então não foi algo que eu levei muito pra frente. Mas se precisar de alguma hora eu mexer com alguma coisa de Angular, eu tenho certeza que eu consigo lidar. Ou se eu precisar de começar um projeto, eu também consigo só refrescar minha memória. E passados esses 2 anos, então, eu encerrei o meu estágio. Infelizmente eu não fui efetivado. Eu fiquei bastante chateado com isso, porque eu gostava bastante do pessoal lá, gostava bastante da empresa, mas não foi. Não sei dizer o porquê, mas faz parte. Na verdade, tinham até me feito uma proposta de eu ser contratado como terceiro. Existiam algumas pessoas ali que eram terceiros, né, de uma outra empresa e estavam trabalhando dentro da Scania. Mas essa não foi uma proposta que me agradou muito. Eu não ia estar com o mesmo time, também não ia trabalhar com as mesmas tecnologias, eu ia ter que ir para Oracle, seria mais como banco de dados. Então eu preferi não aceitar e seguir a minha vida mesmo, né? Mas eu já tinha 2 anos de estágio na bagagem, já tinha tido uma baita experiência no mercado de trabalho mesmo, então eu tinha noção melhor das coisas, eu tava um pouco otimista de como seriam as coisas. E basicamente eu fiquei por 6 meses desempregado. Eu continuei estudando por conta própria na minha casa mesmo, enviando bastante currículo para empresas. E acredito que se quiser, por 6 meses eu não consegui ser chamado para nenhuma. Foi depois de 6 meses que eu fui chamado para uma consultoria e participei do processo seletivo deles. Foi um processo seletivo também mais de conversa. Eu participei de 3 entrevistas. A primeira eu fiz com uma moça do RH da empresa. A segunda foi com uma pessoa da empresa que queria saber um pouquinho mais do meu lado técnico. Então foi uma avaliação técnica, não teve código, não teve exercícios, mas foi mais conversa mesmo. Mas a conversa foi bem técnica. E a terceira entrevista já foi com a empresa cliente da consultoria, para eles verem o meu perfil e ver se gostavam de mim e aprovar a contratação. E graças a Deus eu passei nessa entrevista. Bem engraçado, eu passei 6 meses sem ser chamado para uma entrevista e na entrevista que eu fui chamado direto eu já consegui passar. Sinal de que eu só precisava de uma oportunidade mesmo. E é nessa empresa que eu tô até hoje. Eu fiquei alocado em um projeto por cerca de 4 meses e durante o tempo que eu tive lá, eu acredito que para um júnior eu desempenhei bem. Só que essa empresa cliente, ela acabou mudando a estratégia e ela acabou reduzindo a quantidade de terceiros que estavam lá, e eu fui uma dessas pessoas afetadas, mas eu não fui demitido da consultoria, e atualmente eu aguardo algum projeto para continuar, né, alguma outra cliente que tenha interesse e precise de mais mão de obra. Mas basicamente foi essa a minha trajetória na carreira aí de programação, tudo que eu passei, tudo que eu estudei. Bom, e basicamente estou aqui no outro dia do vídeo porque eu esqueci de gravar o encerramento, mas esse é o vídeo. Eu percebi que eu esqueci de falar bastante coisa que eu tinha comentado de que eu ia falar, mas eu não vou puxar de novo porque o vídeo ele já tá realmente muito grande. Mas se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo falando sobre mais algumas coisas, seria interessante eu falar sobre faculdade também, porque eu falei que eu tava na FATEC, mas eu tive que trocar de outra faculdade. Se vocês quiserem saber, eu também posso fazer um outro vídeo. Posso detalhar um pouquinho mais de como foi o roadmap dos meus estudos em .NET e dar umas dicas também para quem quer aprender .NET, quem tá nessa caminhada e o que seria legal aprender. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer curiosidade ou pergunta que vocês tiverem, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou respondendo. E é isso aí, até o próximo vídeo. Falou!